mais uma vez, queria agradecer a presença de todos os participantes em mais esse evento do Buenotex. É um prazer para a gente poder realizar esses encontros e essas grandes rodas de conversa, que para a gente é realmente uma grande roda de conversa, de troca de ideias, de debate entre amigos e colegas de profissão. O tema de hoje é o futuro do ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias. Resolvemos trazer esse tema a pedido de muitos dos participantes dos eventos anteriores, e porque, num passado recente, tivemos o julgamento da DC 49, sobre cujo objeto a gente vai falar com um pouquinho mais de profundidade daqui a alguns minutos. Então, não vou me adiantar aqui no assunto e vou tentar não dar nenhum spoiler nesse momento de boas-vindas. Eu sou Fernanda Lains, sou sócia do Buenotex, junto com o Matheus, capitaneio o que a gente chama de área de contencioso tributário. O Matheus, meu sócio, está capitaneando a área de consultivo. Então, o que para alguns pode parecer pouco, para a gente é muito, né? São duas áreas que abrangem uma gama muito diversa de matérias e de assuntos. Afinal de contas, acho que o mundo tributário aqui no Brasil é um oceano. E dentro desse oceano nós temos o ICMS, que eu acho que é uma das áreas de maior dúvida, acho que tanto em termos de subtemas, quanto de inseguranças essas, tanto pelas mais diversas legislações dos estados, quanto pela forma de agir dos entes fiscalizadores, que quase sempre, ou na maior parte das vezes, também não está muito adstrita a essas leis, e até mesmo do julgamento dos nossos tribunais sobre o que a gente vai falar aqui no dia de hoje. Acho até, desculpa, mas esse tema DC 49 já apareceu, né? O julgamento foi há um tempinho, a gente vai entrar nos detalhes de como foi isso, e é um dos temas que, para quem... Nós temos aqui na nossa audiência, acho que 2/3 de empresas, né? Departamento jurídico, pessoal do fiscal, e 1/3 de colegas de consultoria e escritórios. Acho que todo mundo que está um pouco próximo disso sabe o quanto é complexo o ICMS, né? Nós temos, eventualmente, clientes também de fora do país, e na hora de explicar o que é o ICMS, todo mundo sabe que a história ficou um pouco longa, né? A gente se dedica bastante para ser um pouco o tradutor tributário aqui da loucura para o dia a dia. O ICMS é onde a lição ficou um pouco mais difícil. E o que aconteceu com a ADC e esse tema de hoje é um ótimo exemplo de como tanto a consultoria, planejamento, como o contencioso podem se envolver, né? É um assunto para todo mundo, vamos dizer assim. E temos um elevado grau de segurança ainda pairando, mas o nosso objetivo hoje é justamente pontuar as principais variáveis, né? E os cenários que cada um de vocês possa estar enfrentando. Eu vou só me adiantar aqui, Feira, dizer que a gente vai estar com o Dr. Agus conosco, né? Ele pediu só para entrar assim que ele terminasse uma ligação com o secretário da Fazenda, então a gente com certeza tem respeito pelo compromisso dele, já está conectando com a gente aqui. Vale a pena a gente retomar um pouquinho da apresentação do Argus. O Argus, ele é o atual presidente do TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas aqui de São Paulo. Para a gente é uma grande honra tê-lo conosco no evento de hoje. O Argus vem tendo um papel bem de bastante renome e de bastante importância junto ao tribunal, mas não só junto ao tribunal, junto à própria Secretaria da Fazenda. Isso eu acho que se deve ao fato dele ser um estudioso, um profundo estudioso do direito tributário. O Argus é mestre e doutor em direito tributário, mas ele tem uma forte, ele não é só um acadêmico, ele é um profundo conhecedor de como se movem as engrenagens desse imposto, especificamente do ICMS,
e por conta disso eu acho que a gente tende a ter decisões mais técnicas vindas do tribunal, e é uma própria alteração, né, alterações mais recentes que a gente tem visto na legislação aqui do Estado de São Paulo, especificamente, dadas a essas conversas que ele tem tido a oportunidade de ter, não só junto ao secretário da Fazenda aqui do Estado de São Paulo, mas de todas as diretorias, né, que estão abaixo do secretário, com esse objetivo mesmo de instruí-los da forma mais técnica possível, o que eu acho que vai colaborar para que os contribuintes tenham um grau maior de certeza nas suas operações. Acho que é isso que faz falta, é esse debate, né? Debate no bom sentido entre fisco e contribuintes, e eu acho que o Argos tem a capacidade técnica e também política de ser e de fazer essa ponte e de, felizmente, nos ajudar com certo progresso aqui Além, no estado de São Paulo. além da didática dele, né? Ele é professor, então vocês vão ter todos logo mais a oportunidade de ouvi-lo, e acho que acho que representa um momento especial da área tributária, né? Quem milita há algum tempo como nós aqui, percebe que está tendo uma relação mais amistosa, talvez, entre as autoridades e os contribuintes, né? A gente vê isso tanto no âmbito federal, com o tema da transação cada vez mais recorrente, né? Mas especialmente nos estados, e depois de toda a evolução ao redor de tantas variáveis, como o tema devedor contumaz, e os estados se preocupando em dar até um rating, né, para os contribuintes. A gente saiu também, alguns dias atrás, uma regulamentação também do acesso a créditos acumulados, tudo isso. Então, está havendo acho que uma postura muito positiva do lado das autoridades, e o Argos é um ótimo representante desse momento atual da esfera tributária. Naturalmente, a posição do Dr. Argos é a posição dele, CPF Argos, vamos dizer assim. Ele, naturalmente, embora representante, presidente do tribunal, não está falando em nome do tribunal, isso eu acho que é bem compreensível, né? Mas fica esse disclaimer aqui para todo mundo. A nossa ideia hoje, então, é só para deixar a conversa mais linear para todos os participantes, como o Matheus falou, tem pessoal de empresa, tem pessoal do escritório, enfim, para ficarmos todos na mesma página, a gente vai fazer uma introdução super breve sobre o que julgou o STF e sobre o que ainda falta ser julgado, e passando depois para o sistema de créditos e de débitos do imposto. Sistema de créditos e débitos dentro do cenário que existia, né, pré-julgamento da DC 49 e dos possíveis cenários que podem existir depois desse julgamento. E, por fim, como eu tinha adiantado, já a gente deixa um espaço para perguntas e respostas. Algumas dessas perguntas já nos foram enviadas com antecedência por alguns de vocês que estão aqui hoje, então a gente tomou a liberdade de colocar aqui nos slides para poder responder. Então, o que decidiu o STF na DC 49? O STF basicamente decidiu que não incide ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. Isso porque o imposto, antes desse julgamento, ele era exigido pelos estados sob o argumento da independência dos estabelecimentos. Então, cada estabelecimento é um estabelecimento, cada filial é um estabelecimento independente e todos eles são contribuintes do ICMS, e por conta disso, se uma mercadoria está indo de um estabelecimento para o outro, ainda que da mesma pessoa jurídica, esse imposto vai ser exigido. O que o STF fez foi, então, acabar com essa figura da autonomia dos estabelecimentos nessa transação de transferência. E para dar efeito a isso, precisou-se declarar inconstitucionais esses dispositivos que são mencionados. Inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 11 da Lei Complementar 87 de 96,
o inciso 1º do artigo 12, na parte que diz, que está destacada aqui em amarelo, que é ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, e, por fim, o parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Candir, que dizia, né, mais claramente que na saída de mercadoria para estabelecimentos localizados em outro estado, pertencente a um mesmo titular, a base de cálculo do ICMS, então, exigido nessa operação, seria tal, tal, tal. Acho que o STF, então, se ateve nessa decisão aos limites da ADC. Eu queria fazer essa ressalva logo de início. Ele declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos nos exatos termos que foram colocados na ação. Eu só ia mencionar, talvez esteja até no próximo slide, né, que para quem milita na área, esse é um tema muito batido até, né, vamos dizer assim. E é um dos temas curiosos, né, entre tanta coisa que acontece na nossa prática, porque qualquer manual de direito tributário dá a noção básica de que a competência tributária vem na Constituição e lá está lá a disposição de que esse imposto cabe aos estados, né. As outras constituições ainda era apenas sobre circulação de mercadoria e depois veio o S do ICMS com os serviços de comunicação e transporte. Mas sempre houve, na doutrina, e há muito tempo, né, o entendimento de que a circulação de mercadoria seria a transferência jurídica da propriedade, vamos dizer assim, né? Então, esse raciocínio de que cada estabelecimento é autônomo, ainda que do mesmo titular, ganha esse contorno esquisito, né? Que me parece que, de alguma forma, naquilo que se referia às operações dentro do mesmo Estado, já se resolviam porque, via de regra, o contribuinte tem aquela opção de fazer a opção pelo regime periódico de apuração e unir, né, os saldos devedores e credores de cada estabelecimento numa arrecadação única. Mas quando entra no cenário as transferências interestaduais, existe uma natural importância maior do tema, porque daí eu estou falando de arrecadações distintas, né, estados distintos. Um estado de destino tendo que engolir, vamos dizer assim, o crédito do estado de origem, e o de origem arrecadando com a transferência, né? Eu confesso que na nossa experiência, né, tivemos até antes da TC, perdão, foram poucas ocasiões em que eu acabei lidando com isso, além da parte acadêmica ou teórica, que na prática acho que os contribuintes tinham, via de regra, algum conforto, né, de que, ainda que tivessem que fazer a arrecadação do ICMS na transferência, haveria o crédito da outra ponta. Mas, com o julgamento da ADC, que está longe de ser um julgamento, de alguma forma, uma surpresa, né, porque, de novo, é uma lição até que antiga e quase unânime da doutrina, surgiu esse grande questionamento, né, com relação ao creditamento. A ADC, só para lembrar, é uma ação direta de constitucionalidade. Essa é a ADC 49. No nosso mundo tributário, são meio que joias raras as ADCs, né? Tanto que essa número 49, não temos lá tantas assim. No universo de milhares e milhões de processos, as ADCs são excepcionais, vamos dizer assim. Mas o veredito final do STF, como a Fernanda já estava resumindo, foi por basicamente negar a ADC, né? Ou seja, não é constitucional e declarar a inconstitucionalidade. Mas, desculpa, Fer, eu fiz esse grande parênteses aqui só para voltar para dizer que, sim, embora não era esperado, vieram grandes problemas desse veredito do STF. Mas pode voltar, por favor. Eu acho que na linha disso que você já trouxe, de não ser um tema novo ou de não ser uma surpresa esse veredito, nós já tínhamos a súmula 166 do STJ, falando que não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte. Então, já era algo que existia no mundo da nossa jurisprudência das cortes superiores. Enfim, e a súmula se a gente parar para pensar em termos temporais, essa súmula do STJ, ela já era, inclusive, bastante antiga, né, de 1996, e já trabalhada em cima desse conceito de circulação econômica ou jurídica da mercadoria, sobre o qual o Matheus estava comentando anteriormente. Então, conceitualmente, esse tema não era um tema novo.
mas foi um tema que, com o julgamento pelo STF, né, na ADC 49, trouxe, sim, questionamentos mais urgentes de serem estudados e de serem equacionados, muito provavelmente pela via do judiciário também, que dizem respeito à própria sistemática de apuração do ICMS, que é um tributo não cumulativo, e também, como o Matheus já adiantou, no qual se descontam os créditos dos débitos apurados pelos contribuintes, o que vai dificultar ou trazer essas questões para essa operação que é interestadual. Então, esses créditos, eles são estornados, eles vão junto com as mercadorias. O que acontece com esses créditos, né? Eu não vou ter pagamento de um imposto nessa transferência, mas faço o que com esses créditos? Como se dá essa nova vida, né, dos contribuintes dentro dessa sistemática não cumulativa? E aí, eu aqui no meu papel de processualista, eu queria trazer uma problemática dentro da problemática, que são os embargos de declaração que estão pendentes de julgamento. Os embargos de declaração, eles foram interpostos pelo Estado do Rio Grande do Norte, salvo engano aqui, salvo falha da minha memória, e eles versam basicamente sobre a modulação dos efeitos dessa decisão, e não sobre a sistemática de creditamento desse imposto. Ou seja, eventualmente, né, dada essa comoção nacional e os embargos auriculares que a gente sabe que acontecem ali no STF, eventualmente o tribunal pode vir a se manifestar sobre o assunto, mas fato é que a questão do creditamento, ela nunca foi objeto da ADC. Então, por mais que a gente diga, mas o creditamento, ele faz parte da própria vida, né, do ICMS, como eu disse há minutos atrás, da sistemática de apuração do imposto. Mas, ora, nenhuma instância discutiu sobre o que eu faço com esse crédito no caso da declaração de inconstitucionalidade. Se constitucional fosse, continuamos na mesma página de sempre. Mas, caso declarado em inconstitucionalidade, isso não foi objeto de discussão. Se eu não prequestionei essa matéria, como eu posso levar isso ao STF agora, em fase de embargos? Então, eu acho que a gente vai ter uma longa e bonita exposição aqui sobre possíveis cenários nos nossos próximos minutos, mas, honestamente falando, eu acho que teremos um novo contencioso ainda a ser vencido, porque não acredito que o STF se manifeste sobre isso nesse momento. Grande desafio deixaram, né? Mas eu acho que é difícil também eles se excusarem, né? De ao menos, porque senão é segurança, né? A gente já tem, salvo engano, foi no começo do ano passado, né? Primeiro semestre do ano passado que a gente teve o julgamento. Então já existe uma insegurança durando alguns meses aí, e os embargos, embora esperados, né, para a questão da modulação, muito está se depositando uma esperança de que, nesse momento, o STF, ao julgar, embora não tenha sido ali formalmente objeto do recurso, ele acaba dando algum direcionamento. E isso a gente tem visto em vários temas tributários, né, decisões do Supremo. Acabou de sair mais uma do ministro Alexandre sobre o IPI, a briga toda de redução versus a Zona Franca. A única, acho que, a única não, mas uma das questões que acho que faz sempre sentido a gente mencionar é que, pelo menos, está todo mundo no mesma situação, né? A gente não tem uma decisão que passa em segurança afetando isoladamente algum grupo de contribuintes ou de algum grupo, algum território. Está todo mundo na mesma situação. Então, ninguém larga a mão de ninguém. Vamos ver se a gente consegue ajudar aqui a decifrar os pontos. O doutor Agus já disse que está conectando, ele deve estar acabando a ligação dele para o secretário, mas eu vou antecipar aqui com o cenário básico, né? E até
deixa eu só acrescentar mais um comentário, Matheus. A gente vai Uhum. começar a passar pelos cenários que nós entendemos como possíveis, mas vejam, são os 4 cenários, acho que 3, 4 cenários mais básicos, né? Dentre aqueles que podem existir, né? Que são possíveis. Mas a gente também não pode se esquivar de uma possibilidade futura de cada um dos estados legislarem da forma como bem entenderem sobre essa questão dos créditos. Ou seja, eu posso ter São Paulo determinando o estorno e Rio de Janeiro determinando a manutenção, enfim, Rio Grande do Sul sei lá, transferência de um estabelecimento para o outro, é difícil a gente saber como cada um dos estados vai lidar com isso. Agora, imaginem vocês uma empresa que opere em todos ou na maioria dos estados brasileiros, tendo que lidar com essa diversidade de tratamento sobre um mesmo tema, né? É realmente algo assim complexo e por isso eu volto a dizer, eu acho que a gente volta a ter que recorrer ao judiciário e aí a gente fica nesse ciclo de contencioso atrás de contencioso atrás de contencioso. O doutor Agas já está com a gente aqui. Eu vi que vocês passaram uma série de questionamentos, e acredito que tenham outros também daí do pessoal, e saúdo a todos, né? Então, olha só, falar de algumas coisas que talvez, se for repetitivo, você me avisa se o tema já passou. Por favor. Então, olha só um problema. Transferência entre estabelecimentos da mesma empresa. O que aconteceu no período todo? O STJ já havia decidido pela não incidência pela súmula 66. Dá uma olhada nos precedentes do STJ. De quando são? São anteriores à Lei Complementar 87/96, são de 94. Na verdade, a súmula, ela saiu, foi colocada no sistema um mês antes da entrada em vigor da Lei Candir, que criou a autonomia dos estabelecimentos, pelo seu artigo 11, lá, parágrafo 3º. Então, os tribunais administrativos, o que aconteceu? Estava na lei complementar dizendo que incide ICMS, ocorre o fato gerador de ICMS, mesmo na transferência de estabelecimentos do mesmo titular, né, que é o que está lá. A lei estadual de todos os estados dizendo incide. E uma súmula do STJ com precedentes anteriores à lei dizendo que não incide. Então, os julgamentos, e eu estou aqui há 25 anos, né? Os julgamentos, eles foram falando, olha, essa súmula, ela está ultrapassada. Primeiro que ela, à época, né, ela não era uma súmula vinculante, porque não tinha o lance do repetitivo nem nada, ainda que não estava colocado no sistema. Então, a sua linguagem é descritiva. Como diz o professor Tarek Moisés Mussalem, do Fontes do Direito, né, grande professor lá do Espírito Santo, era forte instrumento psicológico de persuasão, ele falava, mas era melhor seguir. Por quê? Porque chega no judiciário vai grande chance de perder em face da súmula. Mas aí o que acontece? Essa súmula começou a ser aplicada para situações posteriores pelo próprio STJ, inclusive com um caso relevante em 2010, quando era ministro Fux do STJ. E agora decidido, né, pelo STF, da não incidência. E ele coloca não incidência na transferência de estabelecimentos da mesma empresa, mesmo que os estabelecimentos estejam em estados distintos. Você vê, olha que interessante, o próprio professor Carrasa, no livro ICMS dele, ele falava, olha, dentro do mesmo estado, tudo bem de não se pensar da autonomia dos estabelecimentos, mas entre estados distintos nós temos um problema de competência. Então, claro, o professor Matheus, a professora Fernanda já tinham alertado sobre isso, nós não temos bola de cristal para saber o que vai acontecer. Mas talvez falar sobre todas as possibilidades, porque eu vejo o seguinte, eu tenho um problema no julgamento aqui, eu tenho uma questão de julgamento, por quê? Porque essa situação está ainda para ser resolvido o seu efeito de modulação. É que eu não sei se vai ser X-Nunc, X-Tunc, meio Tunc, um quarto de Tunc, a gente não sabe o raio do Tunc que vai aparecer. Então, eu aqui trabalho com crédito público. Os autos de fração foram lavrados em face da legislação estadual, como está em todos os estados, né? E não lavrado
levando em consideração a repercussão geral do STF mais recente. Eu estou em julgamento. O que eu faço? Eu julgo e depois, se o efeito for ex tunc, todo esse pessoal vai ter direito à restituição. Fala. Direto ao ponto, então. Se a gente fizer acho que o julgamento da ADC, embora não terminado, porque a gente tem os embargos, e a Fernanda antecipou um pouco aqui que os embargos, a princípio, estão com modulação, né? Nem entraram ainda não temos a decisão, não temos ainda uma finalização sobre o crédito, né? Mas a gente pode traduzir, então, em miúdos e dizer que o Tite, até pelo menos o ano passado, sempre foi muito tranquilamente mantida a legislação, aqui no caso de São Paulo, e então os autos que exigiam ICMS na mera transferência para outro estado eram sempre mantidos. A gente pode... Só fazer sempre uma observação, né? Eu vim não falar em nome do Tite. Eu vim falar em meu nome como professor, suposto professor, né, e colega de vocês da academia. Eu não falo em nome do tribunal. Para falar em nome do tribunal, eu tinha que pedir permissão dos superiores, né? Mas, assim, como julgador, já há vários anos, a decisão nunca foi de forma unânime. Ela foi sempre discutida em face da súmula 66, antes, né? Mas tem sido a jurisprudência do tribunal de manutenção. Perfeito. Tá? O fiscal externo não tem muita saída. Ele, determinado lavral alto, o fiscal externo não olha para o judiciário para fazer a interpretação do ordenamento. A fiscalização externa, o fiscal que faz o lavro alto, a autoridade fiscal, o auditor, quem determina a interpretação da legislação para ele é a consultoria tributária. Então, porque senão seria uma bagunça, cada fiscal interpretando de um jeito. Então a consultoria fala, é assim. Aí os fiscais lavram desse jeito. No tribunal é diferente. Nós temos independência funcional. A minha independência funcional, ela só tem o limite da questão da constitucionalidade ou não de uma lei. O restante, nós podemos falar. Mas aqui eu tenho um problema. A lei está determinando que tenha. Então, os autos de fração, enquanto não houver esse efeito de modulação, nós temos um problema prático aqui. O que eu faço com eles? Né? Não é só o contribuinte que está com problema prático, vocês também estão... Não, somos todos nós. O STF ele acabou criando um problema, que eu acho que ele talvez não saiba como resolver. Porque eu tenho alguma dúvida, Arcos, com toda a modéstia aqui, se eles compreenderam o número de variáveis que estão envolvidas. Se você me permite, a gente trouxe aqui um slide sobre o que era o antes, né? Para ajudar a audiência aqui, nós também a só lembrar, quando a gente tem pessoas de origens e experiências diferentes, só para a gente começar do começo e depois ir para o mais avançado. A gente tem aqui algumas perguntas, vou até passar rápido a gente para as perguntas, que acho que é a parte mais pragmática, para todo mundo ansioso para ver as nossas opiniões e discutir. Esse aqui é o cenário antes da ADC, né? Então eu teria, a gente está fazendo uma cadeia aqui com 5 elos, contando o consumidor final, a gente botou um fornecedor de insumos em Minas, que faz a venda para Rio de Janeiro, e essa operação não é objeto da ADC, uma venda interestadual, mas é venda mesmo, então tem ICMS, não está em discussão. Botamos até um exemplo aqui de qual seria a carga fiscal com esse número de venda. E aí, entre a fábrica do Rio e um outro estabelecimento do mesmo contribuinte, que a gente chamou de CD aqui em São Paulo, é que haveria a transferência. Essa é a operação objeto da ADC, do tema aqui da Lei Candir e o artigo que fala que é ICMS. Antes da ADC, o que estava acontecendo, vamos dizer assim, mesmo na mera transferência, né? Assumindo que essa fábrica agregou algum custo aqui, transferiu que chegou a 60 por 100, havia uma lógica convencional de debitar imposto no Rio, aproveitando o crédito que veio de Minas, e São Paulo, o valor todo, então arrecadado em Minas e Rio de Janeiro, virava crédito. Essa é a vida pré-ADC e a vida normal. E aí, depois, aqui dentro de São Paulo, no nosso exemplo, o CD vendendo para um cliente, um terceiro varejista, e ele para um outro, que é o consumidor final, também haveria a incidência do imposto. No final, eu tenho a alíquota final sendo aplicada sobre o preço final, e essa arrecadação está distribuída entre os 4 elos anteriores à cadeia. No final do dia, é o consumidor final quem pagou o pato, vamos dizer assim, porque ele é o contribuinte econômico, né, de fato. Mas eu tenho a arrecadação e eu tenho a obediência, de alguma maneira aqui, à competência de cada estado, né, arrecadando sua parcela da arrecadação. Com o julgamento da ADC, e eu vou terminar aqui o meu exemplo, é a segunda operação, que é a transferência, que foi julgado que não deveria ser equiparada a uma operação tributável, né? E aí a gente tem, vou passar voando aqui, gente, que os exemplos podem ser, talvez, inúmeros, né? A gente tem alguns cenários. Se eu vou tirar o ICMS do segundo ponto,
ou eu tenho não incidência do imposto na transferência da fábrica do Rio para o centro de distribuição em São Paulo, mas eu mantenho o crédito, e aí a discussão que vai ficar é onde ficaria mantido esse crédito, e a gente já vai entrar nas perguntas aqui, ou eu teria que não transferir com imposto, mas também não transferir o crédito. E aí eu tenho duas hipóteses, haver ou não haver o impacto econômico disso, porque se o contribuinte está perdendo o crédito, ele, para manter a margem dele, ele deveria que assumir que o crédito que foi lá do começo do fornecedor de Minas Gerais passou a ser um custo. Então, ele deveria eventualmente ajustar o preço dele. Então, começa a ter uma eventual mudança de total arrecadado. Eu vou voltar no meu cenário anterior aqui, né? Se a gente comparar o cenário base, vida pré-ADC, eu tinha os 27 arrecadados do CMS em 3 estados. Se eu permitir que a ADC se aplique, mas mantiver o crédito, aqui no caso no Rio de Janeiro, eu continuo tendo uma arrecadação, Rio não arrecada, mas São Paulo vai arrecadar um pouco mais, mas eu tenho um crédito no Rio mantido. Agora, se não se permitir o crédito, ou eu vou ter que aumentar o custo, eu tenho mais imposto, ou eu vou ter que, de alguma forma, manter o crédito de outra ponta e também ter um ajuste da arrecadação. Então, tem mais de um cenário envolvido. A gente já teve uma pergunta muito boa aqui no chat sobre o crédito presumido. Então, tem, enfim, entrar incentivos de submissão no meio, aí abre essa caixa de Pandora. Mas, se vocês me permitem, não sei o que você acha também, Fernanda, da gente talvez ir para a pergunta, porque acho que o pessoal está ansioso para ver o que a gente está... E, por favor, dessas perguntas que vocês passaram aqui? Isso, as que a gente Pode recebeu, ser? né? A primeira foi... Tá. Essa após a decisão, essa daqui? Isso. Após a decisão da STF, o contribuinte pode optar por continuar recolhendo ICMS e se aproveitando dos créditos? Ou seja, posso fingir que o ADC 49 não existe por enquanto e simplesmente manter a minha lógica, se eu assumir que eu estou menos... Eu prefiro a vida de antes com alguma segurança do que uma suposta notícia boa, não tem ICMS na transferência, mas eu tenho que viver com toda essa loucura de o que eu faço com o crédito. Qual que é a sua opinião, Argos? Naturalmente, de novo, opinião Argos, né? Não do tipo... Opinião Argos. Olha, enquanto não soubesse, né, a atividade econômica do cara não pode parar. Ele não vai parar a atividade econômica aguardando a decisão final do STF com respeito à modulação, né? Mas a legislação não foi alterada. Se a legislação não foi alterada, se ele atuar indo de encontro à legislação, ele corre o risco de ser autuado nessa situação, mesmo com o Supremo Tribunal Federal tendo decidido. Mas a não aí ser que o Estado... Opa, desculpa, só para completar. A não ser que o Estado correspondente àquela situação tenha orientado a fiscalização a não lavrar o alto nessas situações. Eu acho difícil porque eles ainda não alteraram a legislação e correm um risco, porque se o feito de modulação for prospectivo, vai começar em 2023, como é que vai fazer com todo o crédito tributário? Porque eu tenho que pensar dos dois jeitos, eu tenho que pensar a vida do contribuinte, mas você tem que pensar que o dinheiro público é a vida da sociedade. Tem que ter os dois olhares. E o olhar da fazenda, que não é dona do dinheiro, ela é gestora do dinheiro, o dono do dinheiro é a sociedade, ele não pode disponibilizar sem saber com segurança se ele podia fazer essa disponibilização ou não, que é aplicar a decisão do STF de forma automática. Eu estava discutindo isso aqui agora. Mas fala, Fernando, o que você está pensando? Eu entendo, Argos, a hora que a gente fala sobre a segurança dos contribuintes versus a segurança do ente público, que também precisa ser respeitada. Mas, por outro lado, primeiro que enfim, a gente poderia fazer um outro evento, né, para falar sobre a modulação dos efeitos pelo STF, mas, via de regra, essas modulações prospectivas, né, para 2023, 2024, ou sabe-se lá Deus quando, para mim já há uma primeira violação aí à segurança jurídica nesses efeitos tão prospectivos assim, que são concedidos pelo STF. Mas pensando numa modulação mais ordinária para a data do julgamento, ainda para a data que eu, Fernanda, né, aqui CPF Fernanda, acho mais correta, que é a da publicação do acórdão, se o contribuinte tomar a decisão por não mais recolher esse ICMS, ainda que não tenha havido alteração da legislação do Estado, e vamos supor que venha a ocorrer depois a posterior lavratura do auto de infração, o contribuinte que tem uma operação mais relevante aí de transferência de mercadorias, ele também vai supor que lá na frente, quando esse auto de infração for bater no judiciário,
que ele vai trazer o argumento da modulação para a mesa, né? E que há chances desse argumento ser acatado. Então, eu acho que, por mais que a gente fale de segurança jurídica, e aí tanto do Estado quanto dos contribuintes, necessariamente a gente teria que passar pela segurança jurídica, que deveria ser protegida pelo STF, quando modulada uma decisão, e num segundo momento, pela gestão de risco pelas próprias empresas, né? Então, é só uma coisa, eu não sei se eu concordo com essa situação de que se for em 2023, causaria problema de segurança. Acho que é o contrário. A segurança jurídica, para mim, é previsibilidade. E outra coisa, as empresas precisam se preparar para uma mudança normativa. Então, não é de impacto. A questão de ser prospectivo tem um aspecto positivo, que é o tempo de você preparar toda a sua estrutura normativa tributária para o novo contexto. E falar, não, a partir de 2023, não vai ter mais a incidência, e vamos ver o que vão fazer com o crédito, coisas que a gente vai discutir aqui. Né? Então, talvez tenha um aspecto benéfico de ser prospectivo. Na minha opinião. Eu também, com todo o respeito às outras opiniões, eu acho que boa parte dos afetados fica até aliviado de ouvir que, putz, pelo menos eu possa ter, até agora, né, e o julgamento já aconteceu desde fevereiro do ano passado, se não me engano, por enquanto, a vida anterior segue. A gente sabe que tem um tsunami no horizonte aí, mas eu acho que seria menos prejudicial à estabilidade dos negócios, precificação, tudo que está envolvido aqui, que o Supremo dissesse, então, tá bom, a partir do ano que vem vai ser assim, transferando o crédito, o que for, do que eventualmente falar da data de julgamento do account, enfim, da publicação que for, porque daí eu já vivi um tempo sob uma regra sem saber que ela estava valendo. Então, suponho que para boa parte dos contribuintes seria menos ruim haver uma prospecção, uma modulação prospectiva do que o que é o contrário, né? Normalmente a gente está falando de uma situação, e esse julgamento tem tudo de estranho, né? Porque embora seja julgamento para dizer que não tem tributo, ele mexe tanto com uma dinâmica já bem estabelecida, que a tendência, eu acho que a maior parte dos contribuintes querer até que isso fique o mais tempo possível dessa forma. Eu tenho até uma pergunta dentro dessa, eu gostaria de ouvir a sua opinião, Argos. Se eu então mantiver essa posição de vamos fingir que a DC realmente não acabou, porque ela não acabou ainda, então eu estou na regra antiga. Você concorda comigo que eu não vejo muito risco do estado de origem querer brigar contra isso? Ou seja, eu vejo muito difícil ou inexistente o risco de eu manter a tributação de ICMS, uma transferência de São Paulo para o Rio, o estado de São Paulo de origem se negar a aceitar o débito do imposto ali. Porque parte de atuar assim, bom, qual é a consequência disso? Né? Quem poderia primeiro reclamar seria o Estado, um dos estados envolvidos, origem ou destino. Concorda comigo que é meio que inexistente a chance do Estado de São Paulo... Se ele brigasse... ótimo, esse ponto de vista eu não tinha pensado, mas seria uma incoerência ele querer discutir não receber o débito e lavrar o auto de infração também. Não teria nenhum sentido. Né? Eu acredito que não. A coerência ela traz estabilidade. Né? E a estabilidade ela traz segurança, com previsibilidade. Enquanto o ordenamento não for atingido por essa decisão, eu acredito que seria temerário falar para o contribuinte de não cumprir a regra do jogo atual. E aí a mesma lógica valeria quando o Estado de São Paulo é o destino de uma transferência interestadual? Sim, independente, porque o Estado de São Paulo não pode pensar de uma forma diferente, chega na entrada ou chega na saída, recebendo crédito ou não recebendo crédito, né? Sofrendo, não teria muito sentido, no meu ponto de vista. Eu acho que esse risco é mínimo. Né? Eu acho que esse risco é mínimo. Mas você sabe que tudo pode acontecer na vida, né? Então, mas o risco é mínimo. Tá? A seguinte é não se recolhendo o ICMS, ou seja, eu decidindo aplicar já a ADC, automaticamente haveria a perda do crédito anterior. Aqui a gente está abrindo um cenário. Aqui a pergunta de $1 milhão, talvez. Então, o que olha acontece só. com os créditos? Tá. Eu li alguns artigos a respeito disso, alguns defendendo a manutenção do crédito, dizendo que tudo parte da Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2 lá, acredito que seja isso. Fala isenção não incidência, salvo disposição da legislação em contrário, aí tem as alíneas A e B barrando o crédito. Isenção e não incidência, para nós aqui em São Paulo, e eu falo porque eu
Eu fui coordenei o ensino de direito tributário durante 12 anos aqui, na Escola Fazendária. As fazendas, às vezes, falam assim, são formas exemplificativas de barrar crédito. As outras formas podem estar na lei complementar. Aqui em São Paulo, nós discordamos disso. São formas exaustivas. Só que eu tenho que ter uma noção firme, né, do que seria uma não incidência. Então, quando o ministro Toffoli coloca lá não incidência, né, para quem entende que essa não incidência é a não incidência que está na própria Constituição Federal, com a mesma interpretação, posso até falar da linha que eu gosto, que vocês conhecem, que é a linha do Paulês de Barretos Carvalhais, né, professor Paulo de Barros Carvalho, não incidência como ausência de coincidência de linguagem, não existe nada a coincidir, né, não existe nada para fazer coincidência, já que não tem na transferência de estabelecimentos. Se for essa não incidência, então eu acredito que o crédito possa ser glosado sim. Até porque, se isso não acontecer, olha só, vamos lá, São Paulo para o Rio de Janeiro. São Paulo, atendendo à decisão do Judiciário, não tem débito na saída de São Paulo para o Rio. Aí ele mantém o crédito. Esse crédito, se ele mantiver o crédito, se ele mantiver esse crédito vai ser abatido com o quê? Vai ser levado à compensação com o quê? Com outros débitos de São Paulo. Com outra mercadoria. Ou seja, a carga tributária para o Estado de São Paulo é reduzida. No entanto, a carga tributária do Estado do Rio de Janeiro, ela sofre um incentivo. Porque se sair esse produto lá no Rio de Janeiro, vai ter só débito e não vai ter crédito algum no estabelecimento carioca, porque o crédito ficou no estabelecimento paulista. E com isso a carga tributária do Rio sobe, ou seja, nós pegamos tributo cuja competência seria de São Paulo em face do princípio da não cumulatividade, que nós sabemos muito bem, os professores sabem, que a raiz da não cumulatividade não é uma concessão discriminada de crédito, mas a raiz da não cumulatividade, como dizia Geraldo Taliba, né, é a possibilidade de fazer uma compensação, e compensação precisa de dois braços, braço débito e crédito. Quando não tem débito, para que crédito? Esse é o critério chamado critério físico de creditamento, que, na minha opinião, não dá para brigar nem no judiciário e nem no administrativo, porque vai perder o contribuinte. Porque aqui não é critério financeiro de PIS/COFINS e nem de uma parte do IPI. É diferente. Não é que é critério físico, não é jurídico. É uma visão de que tudo que entra tem que ter um link com alguma coisa que saia para ter direito a crédito. Tanto é que o uso e consumo é colocado no artigo 20 da lei complementar, que dá direito a crédito. Mas vem o artigo 33 e faz o quê? Só em 2033, não é isso? Quem acreditar em Papai Noel, que acredite que vai receber crédito de consumo. Aí você fala, mas isso é ilegal. Não, não é ilegal. É imoral. Mas não é ilegal. Por quê? Porque isenção e não incidência não dão direito a crédito. E uso e consumo não tendo saída seria não incidência tributária ali nessa situação. Salvo disposição da legislação contrária que pode conceder. E ela pega e concede. Só que ela fala assim, né? Exatamente, a favor. Só que ela fala assim, meu filho, você vai comer doce depois do almoço, tudo bem? Ah, tudo bem. O garoto come tudo e o meu doce do almoço de amanhã. É o que faz a lei esse amanhã já mudou umas 3, 4 vezes, né? De 96, quem acredita em Papai Noel? Mas então, assim, viu, Fernando, eu estava falando, mas são dois pontos de vista, né? Depende do lado que você olha dessa questão da previsibilidade, da segurança. É claro, né? O contribuinte quer a situação dele. Agora, se você pensar bem, velho, né? É assim, parece que prejudicou. Eu concordo plenamente com o Matheus quando fala que talvez os ministros do Supremo não tenham pensado na repercussão dessa brincadeira. Né? Eu tenho uma forte suspeita de que eles nem imaginaram um cenário como o seu exemplo, de que a arrecadação do Rio é muito privilegiada, porque, no fundo, né, você está falando de entidades, entes diferentes, né, e por mais que, em tese, o ICMS, então, seja o imposto só e não cumulativo e tal, você permitiu que o crédito que ficou em São Paulo seja descontado de uma outra operação,
que eu tenho que ter, né? Porque ela pode eventualmente ter. demorar para existir, né? Mas lá no Rio, onde foi o destino daquela própria mercadoria, toda a tributação ficou ali, você já começa a ter uma diferença de acúmulo de crédito de um lado e de débito do outro, a arrecadação dos estados, e aí eu não sei até que ponto eles já estão conscientes dessa grande diferença dessa grande consequência do que vem aqui, né? Não, e o Então, pior... Agora, pois não, fala, Fernando. só para complementar, olhando sob a ótica da sistemática de apuração do imposto, né, sob a ótica da não cumulatividade, me parece, numa análise aqui mais apressada, que o mais acertado seria, então, que fosse autorizada a transferência desse crédito de São Paulo para o Rio de Janeiro, porque, enfim, eu não teria prejudicada a arrecadação de São Paulo, nem privilegiada a arrecadação do estado do Rio de Janeiro, enquanto que e nem jogado fora o crédito no nosso exemplo Exatamente, aqui, enquanto que o contribuinte não seria prejudicado dentro da cadeia ali em que inserida aquela mercadoria. Eu acho que você tem toda a razão, até porque... Perdão, você quer falar? Eu só ia dizer, essa é exatamente a próxima pergunta que a gente tem aqui, né? Se não for, Caso não então, fosse anulado... o crédito, né? Como é que funciona? Eu acredito o seguinte, se não for aproveitado o crédito, aí vai se ferir o princípio da não cumulatividade, que nós vamos ter um débito sem crédito, né? E sendo que houve montante cobrado em uma operação lá anterior, já que ele está considerando a mesma pessoa dois estabelecimentos e não mais aceitando a ficção jurídica da lei complementar que personalizava quem não era pessoa, que a lei complementar personalizou quem não era pessoa, né, para ela poder dizer que tinha transferência de titularidade entre matriz e filial. Ela considerou duas pessoas diferentes, é uma ficção jurídica, mas colocada pela lei complementar. Isso foi cortado pelo STF. Arrebentou isso, não são mais. Né? É a mesma pessoa. Se realmente não tiver aproveitamento de crédito, Fernando, eu concordo plenamente com você. Vai ferir a não cumulatividade. Mas aí, Argos, entrando um pouco, não está nessa pergunta aqui, não está explicitamente, mas acho que a pergunta está dentro assim. Então, se eu for para manter os princípios constitucionais e deixar o ICMS sendo o ICMS não cumulativo, eu deveria, então, o crédito não tem débito na transferência, no nosso exemplo de sempre aqui, São Paulo-Rio, mas eu manteria o crédito. Então, eu manteria o crédito indo para o Rio de Janeiro e não ficando em São Paulo para evitar que você Pois acabe mencionando. então, tá vendo o problemão? É a mesma pessoa? Então eu estou falando da mesma pessoa em dois estados diferentes. Esse foi o problema criado. Eu vou além, né? E eu vou quanto? Porque se antes eu tinha uma incidência, o destaque na nota, uma alíquota e uma base, agora na transferência, eu vou ter que só me ater e assumir que o valor da transferência é como se tivesse uma incidência para aquele crédito da origem ir para lá. Eu posso ter transferências, como no nosso exemplo aqui, de valores diferentes, né? E o crédito, atrelado a quanto foi recolhido nas etapas anteriores, mas eu vou assumir, então, que nessa transferência, ainda que o valor seja maior, o crédito vai pela origem, porque senão eu estou de novo mexendo. E você quer ver uma outra incoerência? Se tem que transferir o crédito, é porque para transferir não é uma relação jurídica. Se é uma relação jurídica, é uma relação. E relação não pode ser entre a mesma pessoa. Quando você admite que tem que transferir o crédito, você está, para o crédito, admitindo que são duas pessoas distintas, porque tem que ter uma relação. Mas para o débito, é uma pessoa só. Sacou? Então, assim, é um problema. É um problema conceitual que foi criado. Por isso que o professor Carrasa falava que entre estabelecimentos distintos tem que manter como se for, entre estados diferentes, nas operações interestaduais, tem que tratar como pessoas diversas os estabelecimentos da mesma empresa. Né? Realmente virou uma incoerência jurídica, mas precisa resolver. Né? O que vai acontecer, não sei. Eu tendo a acreditar que a única solução, a mais fácil, né? Está longe de, nunca vou fazer o absurdo de dizer o que o Supremo devia ou chutar já o que ele vai fazer, mas acho que a mais fácil, embora muito incoerente, seria ele acabar permitindo então que a transferência do crédito fosse como se, mas aí fica uma situação insólita, né? Infelizmente é algo comum no Brasil, que ele vai estar julgando que é inconstitucional, mas para endereçar o problema que ele mesmo criou no julgamento, ele meio que está criando os efeitos como se a vida fosse como sempre foi até então. O que mudou aqui no hipótese no nosso exemplo, vem de Minas, depois de São Paulo é transferido, eu pularia, do Rio é transferido para São Paulo, eu pularia qualquer arrecadação ou creditamento no Rio,
para que Sim. o Rio fosse, esse estabelecimento fosse algo transparente na cadeia, o que é um dos cenários que a gente colocou um pouco antes. Se não, e eu vou para a quarta pergunta aqui, né? Eu vou estar um risco enorme, porque e o estado de destino, dependendo do que acaba saindo nesse julgamento, vai poder cruzar mesmo, né? A gente não tem essa resposta meio que junto com aquela primeira, né? Se sair, por exemplo, o entendimento que você bem apontou, Argos, de aquela não incidência da Constituição, ele está com a faca e o queijo na mão para dizer que não. Veio sem débito, então não vou aceitar o crédito também. Então, e olha só finalizando aquela parte, não se aceita a ficção jurídica de estabelecimentos distintos para ocorrência de fato gerador, mas tem que criar uma nova ficção jurídica para poder aproveitar o crédito lá no Rio de Janeiro. Né? Então não tem, ficou realmente assim. Então para que não aceitou o outro? Se isso acontecer e se a situação de não incidência ela não for resolvida com uma transferência de crédito, e se o contribuinte se creditar no Rio sem essa possibilidade normativa de transferência do crédito de São Paulo para o Rio, para ficar bem prático no exemplo, aí com certeza o Estado do Rio de Janeiro vai glosar esse crédito. E a não cumulatividade, é a regra do jogo. Não fomos nós que alteramos. Mas eu entendo o que você está colocando, mas realmente eu não vejo outra saída que não a autorização legislativa para transferência desse crédito junto com a mercadoria. É de lei para isso. Não, sim, mas porque senão realmente por um lado, rasgar a sistemática não cumulativa do imposto, tornar o estabelecimento do Rio de Janeiro, aqui no nosso exemplo, transparente, Matheus, você também aumentar a carga de imposto e o preço final do produto. Mas você quer ver uma coisa? Não estamos falando de dois estados distintos? Não é uma lei estadual do Rio que vai resolver isso. Vai ter que ser uma lei de caráter nacional permitindo a transferência. Vai ter que alterar a lei complementar, porque é uma transferência interestadual. Não dá para falar que o Estado de São Paulo não vai transferir com a lei estadual dele, não tem competência para transferir para outro Estado. Como é que ele faz? O Argos, olha que coisa de doido. Com o vespeiro desse aí na cabeça de todo mundo, naturalmente, o que é a sua impressão sobre a posição do fisco paulista? Qual a expectativa dele? Você tem alguma visão de que se espera um dos cenários ou está todo mundo... Não, estamos em compasso de espera. Para saber o que ele vai decidir, para saber como tratar juridicamente, né, legalmente, constitucionalmente, o que a gente pode fazer. Não, e eu também não tenho... Eu sou um julgador. Né, eu vou esperar o que acontecer. Né, eu não sou da consultoria tributária, não participo. Né, o que São Paulo... Eu não sei. Né, a gente só pensa que pode acontecer. Então, tudo depende do resultado dessa... Se não for o cenário que a gente está chamando aqui de transparente, né, que é o que a Fernanda colocou, eu só consigo ver que isso talvez seja um catalisador para uma reforma tributária, porque vai ficar inviável, né? Mas o problema... Você sabe que eu fiz ontem a palestra sobre reforma tributária, mas sobre um foco diferente. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária, reforma. O problema muita coisa da proposta de reforma tributária, a gente encontra os seus motivos na exposição de motivos. A exposição de motivos é a parte enunciada da motivação do legislador porque ele colocou aquele artigo. Ele explica o porquê. Né? Aí, quando você pega a exposição de motivos, por exemplo, da PEC 45, da reforma tributária da PEC 45, eu fiquei preocupado. É sobre isso que eu falo. Falei ontem, inclusive, em Sorocaba. Eu não vejo um problema de estrutura do que existe. Eu vejo um problema como aconteceu com isso daí, que a gente está tratando agora. De mexer na estrutura sem pensar que ela é uma teia feita pela Constituição, assim, com arcabouço constitucional, boa ou má, mas é uma teia. E quando você mexe aqui, na teia, você tem que saber os reflexos. Uhum. O problema é de gestão, de quem pode mexer na teia. Fazenda que enche o seu regulamento, lotado de portaria, muitas vezes, cada coisa, né? Às vezes pontual, circunstancial, o cara não sabe, um dia de um jeito, outro dia de outro. Né? Isso está errado, é problema de gestão. Isso tem que ser atacado.
antes de ser atacada a estrutura. Porque na hora que você mexe na estrutura, como está sendo mexido agora, com decisão do Supremo, com a força que tem, e que com essa quantidade de emenda constitucional que nós temos para alterar pontualmente o tempo todo a estrutura do nosso tributo aqui, estamos falando, né, no caso do ICMS, você fica perdido na estrutura original. E aí começa a ter problema como a gente está tendo agora. Eu tenho assim, uma razoável impressão de que o pessoal não pensou no lance do crédito quando fez isso. Porque se tivesse pensado, talvez não tivesse feito. Até porque isso daí prejudicou o contribuinte. Débito crédito dá 0 a 0. Isso é quase um Entendeu? terrorismo. É questão de controle, não tem sentido. Uhum. Não tem sentido. Mas aconteceu, né? Agora vamos ter que trabalhar com isso. Eu acho que os participantes vão receber esses slides e ali nos poucos cenários que a gente desenhou, fica claro de ver isso, que dificilmente o contribuinte ele é beneficiado com a decisão na DC. Pois é. É complicado, né? Dá para a gente falar um monte. É que assim, você sabe que eu parto do princípio que eu vou muito a congresso, né? Normalmente para falar. E os congressos é meter o pau no Estado o tempo todo, né? Todo mundo reclamando. É assim, porque tem Ibope, na verdade. Dá Ibope. O cara lá vai falar bem do Estado? Tá, no Congresso feito, poucos funcionários públicos que vão. O cara quer ouvir e meter pau. É uma cultura, né? E aí, eu parto de uma outra linha. Eu prefiro o seguinte, eu quero raciocinar de forma imparcial. Como eu estou fazendo com vocês aqui, estou sendo muito sincero. E como atuo aqui na secretaria, sempre atuei assim, de forma imparcial. O que é? Eu quero me convencer juridicamente, mas com um ponto central que é o norte para mim: interesse público, que não é interesse fazendário, arrecadatório e legal, que acontece no país e muito, mas também não é interesse de grandes grupos econômicos agindo de forma ilegal, se beneficiando por outros meios. Interesse público e interesse da sociedade. E aí, assim, o contribuinte particular não pode ter o patrimônio dele aviltado, tem que defender o patrimônio particular dele, claro, como eu quero também defender o meu, mas a sociedade também. Então, quando eu trabalho com essa balança, fica mais fácil. Eu perdi a origem. E aí você começa a ver absurdos como esse. Isso é um absurdo, né? Em face do ICMS que a gente tem. Não só esse, outros que estão vindo aí. O que mais? Vamos lá. Bom, os créditos gerados no estabelecimento de um Estado poderiam ser transferidos para o estabelecimento de outro Estado? Se tiver lei que possa fazer a transferência, pode, mas não vai ser lei estadual. Vai ter que ser lei complementar. Vai ter que alterar a lei complementar 87/96, que é mais difícil ainda, né? Eu vou pular para a próxima que a gente tem aqui. Até só pelo nosso tempo, eu queria deixar um tempo final aqui para a gente discutir um pouco mais. Desculpa, né? Cheguei Eu acho que eu tarde. antecipei essa, viu? Se o Estado de destino poderia negar a conduta de quem segue a rotina anterior, e o de destinos poderia fazer isso, né? Não, quando lembra o 146 do CTN, né? Se tiver uma alteração de critério jurídico, é só para fatos jurídicos, fatos geradores posteriores a essa alteração. Eu se fosse, né, atingido por isso, eu tacava lá o 146, né, do CTN, que fala da alteração de critério jurídico. Acabou de responder a pergunta do Brendo, que mandou aqui para a gente exatamente. Acho que era do Rodolfo Perdão, Paulo Souza. Justamente. Eu usaria o 146. Alterou o cenário jurídico, né? É esquisito, eu obedeci a regra do jogo anterior, não cometi nenhum tipo de infração, porque eu estava obedecendo a regra do jogo, eu estava em sintonia. Então, como é que eu posso ser penalizado por uma coisa que eu estava seguindo? Não tem sentido, né? Então, é um 146. Argos, um pouco antes da sua entrada, eu estava comentando sobre os embargos que estão pendentes lá no STF. Rio Grande do Norte, lá. Isso. E se a gente pegar o teor da ADC e o teor dos embargos, eles não falam sobre créditos, né? Não. Então, assim, o estado de origem pode negar a conduta do contribuinte? Não pode, quanto a não debitar o ICMS na saída para o estado de destino.
mas a gente não sabe, e aí a gente está aqui há 1 hora falando do que pode acontecer com relação aos créditos. Sim. E eu tenho para mim que o STF não vai decidir com relação aos créditos. A gente sabe, eu estava comentando aqui com os participantes, que a gente sabe da existência dos embargos auriculares, mas, poxa, a matéria do crédito, por mais que ela seja intrínseca à sistemática não cumulativa do CMS, ela não foi objeto de discussão em nenhuma das instâncias. Então, você trazer isso agora de sopetão, por conta da decisão dos embargos, eu acho meio improvável. Então, a gente não consegue usar o 146 com relação aos créditos, a gente vai conseguir usar com relação ao débito, né, na saída. A não ser que você entenda que o cenário é um cenário de não incidência, cuja Constituição Federal e toda a legislação impede o creditamento. Então, você não teria alterado o critério jurídico se o fisco lá, paulista autuar o cara, porque vai se creditar numa transferência. Se entender, olha só, se entender que realmente essa não incidência é essa não incidência da Constituição, então não se alterou o critério jurídico na atuação do fisco. E aí vai ser complicado. Então, é um cenário ruim, né, de insegurança. Eu sei, é por isso que vocês estão fazendo esse evento. Né, porque realmente, se eu fosse empresário com um problema desse, eu falava, mas o que eu faço agora? Me parece que o jeito mais seguro é seguir a regra do jogo atual. Mais seguro que eu falo assim, não é porque eu sou fiscal, não, mas mais seguro, porque não foi alterada ainda a situação. Apesar da decisão do indefensável, Supremo. né? Acho que a defesa é essa, né? Enquanto não encerrado o julgamento, com questão de modulação que seja, Tem que encerrar o julgamento. a gente tem, e aí esperamos, né, que os jogadores se atentem a isso, embora a Fernanda tenha bem colocado no começo que a modulação está lá, mas o creditamento talvez não tenha nem sido vislumbrado por eles, né? Mas os estados, como também são afetados, é também do interesse deles que a solução seja completa, né? Claro, mas tem que ser. Não tem nós e eles. Eu não trabalho assim. Somos nós. Tanto que aqui, eu até confundo quem é juiz que veio do contribuinte, né, indicado pelos contribuintes, como juiz fazenda. Você acredita? Hoje mesmo eu confundi. Eu estava fazendo uma substituição no plenário, eu falei para a colega que faz, falei, não, pega a fulana. Não, mas ela não é juiz contribuinte. Eu falei, pô, eu esqueço. Por quê? Porque o lance é só ser imparcial e não ter origem. Se você faz assim, aí o julgamento aqui, administrativo, ele realmente fica um julgamento que vale a pena ser feito. Né? Tem situações também. Né? Não pode, o contribuinte não pode ser prejudicado por uma decisão desse tipo. Ele tem que ter segurança para trabalhar. Né? Ele que paga a gente. Ele tem que ter segurança para trabalhar. Mas estamos nessa. A única segurança que eu estou tirando, a gente tem muitos cenários, né? A gente, como o Fernando Principal, vai dividir com todo mundo o material que a gente tem, estou desenhando alguns ali. O único alento que eu consigo dizer para quem está nos ouvindo agora é que pelo menos a gente talvez tenha um pouco de tempo. Não está todo mundo, não tem ninguém sozinho, está todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim. E existe uma insegurança, mas ela ainda não é, o fato talvez ainda não seja o presente, né? Ainda que o Supremo, se ele vier dar modulação, e eu acho que ele tem toda a justificativa para tanto, eu espero que ele faça ela com algum prazo para que isso tudo se adeque. E os estados vão ter mais do que condição de poder mostrar os impactos que isso vai trazer, né? De uma forma ou de outra, eu acho que o único dos cenários que a gente desenhou aqui, dos 3 que a gente desenhou, que não traria impacto, seria não tendo débito ou permitir que o estabelecimento da transferência fosse transparente e a gente manter o crédito para aquela outra parte. Senão, alguém vai estar ganhando, alguém vai estar perdendo e sempre vai ter alguém podendo reclamar. Isso acho que é uma vontade, na verdade. Eu não quero abusar do seu tempo, Agos. Tinha essas perguntas aqui. Eu queria só pedir para todo mundo, quem quiser ainda mandar alguma pergunta para ficar à vontade, mas já me antecipo aqui agradecendo imensamente, Agos, pelo seu tempo. E vou repetir algo que você não teve aqui, então não é para ficar rasgando seda, mas a gente gosta muito de poder contar com a sua disposição, porque além de um grande conhecedor prático, né, e concilia o mundo acadêmico, você tem uma didática e uma leveza muito fácil. Então, a gente também esquece se você é auditora, contribuinte, porque o papo é muito leve e tranquilo. Isso para nós é um grande ativo, vamos dizer assim, um grande privilégio. Eu agradeço imensamente a sua presença. Eu que agradeço a confiança de vocês, gentileza. Estou sempre à disposição, tá? Quiser discutir alguns temas, porque assim eu aprendo.
né? A gente só aprende discutindo. Você sabe que eu escrevi vários artigos. Minha mãe que lê, porque ninguém lê meus artigos, só minha mãe que gosta de mim. Mas tudo foi, sabe o que? Pergunta em sala de aula. Se vocês souber ouvir e tiver uma coisa que eu aprendi muito com o professor Paulo, humildade, para saber que você não sabe mais do que você sabe, né? Que você tem um desconhecimento muito maior do que o seu conhecimento, então você está sempre com os ouvidos atentos. Então, toda vez que a gente conversa, com isso vai formando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, né? Isso daí faz a gente crescer. Então, estou sempre à disposição mesmo. Me desculpe novamente, porque foi uma situação inusitada. Eu me preparo sempre para estar nos horários certinhos. Mas fui chamado aqui, o chefe chamou. Teve Tá jeito, certo. né? Não, O mas não chefe chamou, comprometeu em saí nada. correndo. Eu ia vir de terno, inclusive. Eu vinha para essa reunião, pensei que era meia hora e voltava. Que nada, acabou Não, agora. não se preocupa, Agos, não comprometeu. Inclusive, eu acho isso, né? Nada melhor do que para aprender um assunto do que você se preparar para ensiná-lo, né? Para discuti-lo. E aí as perguntas que vêm sempre são enriquecedoras. Tem uma aqui, não sei se a gente tem tempo ainda de responder, Por Agos, mim, tudo Fernando. bem. Vai lá. O Daniel colocou aqui, nos Até casos de porque está caindo o transferência. mundo aqui fora, né? Então Não sei também se vocês estão não vai vendo ter aqui. hora de sair. Está caindo o mundo mesmo. Vai lá. Daniel perguntou, obrigado, Daniel, pela audiência e pela pergunta. Nos casos de transferência entre estabelecimentos varejistas para atacadista interestadual com ST, a não incidência abarcaria também o ST? Putz. Então, olha só, na submissão tributária, o cálculo se faz com operação própria, né? A operação final, presumida, menos o valor da operação própria, e você coloca ali o cálculo do ST. Se a operação própria ela não vai alcançar, não tem ST. Você não pode ser substituto de você mesmo. Olha só, vou dar um exemplo. Estou matriz em São Paulo, a filial no Rio de Janeiro, novamente. Vamos dizer que tem ST para esse tipo de mercadoria nessa operação interestadual. Então, como é que seria o cálculo? Você vai mandar da matriz, tem a operação própria, calcularia o tributo interestadual São Paulo, Rio de Janeiro. Você também calcularia o quê? Por presunção, quanto que sairia da sua filial do Rio. Pegaria esse valor, menos o valor aqui, aplicando MVA, etc., e teria lá a retenção antecipada. Não é isso? Muito bem. Agora, é a mesma pessoa. Não são pessoas distintas, é a mesma pessoa. Deixa eu levantar, a câmera está aqui. É a mesma pessoa. Não são pessoas distintas. Então, não tem substituto e substituído. Só tem uma única pessoa. Cadê a submissão tributária? Não tem mais. Eu teria que jogar ela para o próximo Vai ter elo. que, se tiver lá na frente. Agora, quem vai ser o substituto? A empresa. Qual dos estabelecimentos? O paulista ou o carioca? Que vai ser o substituto das seguintes. Cara, Também não eu não está sei. no julgamento do STF esse abacaxi. A pergunta é excelente. Como é que fica? Quer ver? Diferencial de alíquota. Como é que vai ficar o DIFAL? Se é matriz e filial. O cara é contribuinte lá de Pernambuco, eu estou aqui em São Paulo. Mas somos matriz e filial. Não tem operação interestadual pelo STF. É o mesmo cara. Então não tem mais diferencial de alíquota. Tem o quê? Então, meu É fornecedor fácil. deveria ter me feito, eu teria ter feito de FAO na minha operação, na compra, não está, o cenário vai se Então, desdobrando. eu acho assim, enquanto isso tudo não for definido, mantém a regra do jogo. Até porque o contribuinte não está sendo prejudicado com a regra do jogo atual de débito e crédito. Ele está aparentemente, esse negócio de não ter incidência naquele momento é aparência. O pessoal que é contador sabe. Dá uma aparência de que estou pagando menos tributo. Não, cara, você não entendeu. O tributo não vai ser perdido. O que você pode estar perdendo é crédito das operações seguintes. E aí, velho, você vai pagar mais tributo ainda. Que a gente sabe que uma isenção no meio. Oi, fala, Fernanda. Não, eu estou concordando com você, porque é isso, a hora que você desenha a operação, isso fica muito claro. Então, eu não entendi por que decidiram assim. Porque assim não se quebra uma. Esse Matheus que eu estava falando, hein, Fernando? Né? Esse é o meu medo de uma reforma tributária. Do jeito assim, muda a estrutura para depois ver o que acontece.
Eu ouso dizer, Argos, que fica bonito na manchete. Supremo afasta incidência, mas assim, a segunda página, né? Se alguém chega nela, já o efeito é nefasto, ao contrário, né? Eu vou voltar 30 segundos aqui nos slides só para quem. Enquanto você vai voltando, Matheus, deixa eu só. A Ismene mandou uma pergunta sobre CFOP. Eu acho que, Ismene, você já está indo muito além do que a gente pode prever nesse momento, porque se a gente não sabe... Ela quer saber qual vai ser o CFOP minha filha, não tem a mínima ideia. Vão criar, fica tranquilo. Vai criar, mas não sei. Essas obrigações acessórias, elas com certeza vão vir a reboque do que vier a dispor a legislação. Putz, vão. O que você vai mostrar, Matheus? Eu só queria voltar aqui só para dizer, pessoal, quem se dedica um pouquinho para fazer esse indicativo do antes e depois aqui, já vai trombar, e faltou talvez isso, né, no julgamento. Ficou muito a manchete, afasta a tributação, declara inconstitucional, e realmente não é, mas sem falar do crédito, o julgamento é manco. E sem falar do ST também vai ser um problema. Também é manco. Então, o problema é enorme. Eu acho que, e aí eu vou terminar por aqui, que eu já tinha até, inclusive, me agradecido a todos. Eu acho que o que fica por enquanto, né, é que pelo menos a gente não tem os efeitos já imediatos. Isso acho que tem que ser um alento. Para quem tem que decidir no dia a dia o que eu faço, acho que tem mais segurança de se manter o que existia antes, né? Então, débito e crédito, até porque os estados, tanto de origem como de destino, tendem a também preferir algo assim. E aí, a hora que for mudar, a mudança tem que ser geral e restrita, né? Não vai poder ser só para um contribuinte, só para uma região, só para um estado, só para uma operação. Eu acho que vai... E aí o julgamento vai ter que completar esse negócio. Infelizmente, sendo o Brasil e sendo o nosso judiciário, a gente já passaram-se meses desde o julgamento e, infelizmente, a gente tem que estar preparado para ver mais alguns meses assim. É que o desconforto, a princípio, ele é o mínimo por enquanto, né? Tem uma grande dúvida e um monte de discussões, mas na prática a gente continua congelado, vamos dizer assim, com o entendimento do que existia até então. E eu termino por aqui e agradeço de novo. Se você me permitir, só duas coisinhas. Por favor. Alguém perguntou do crédito outorgado. A natureza jurídica dele é diferente desse crédito nosso. O crédito nosso de não acumulatividade é em face da entrada da mercadoria no estabelecimento, física ou simbolicamente, de montante regularmente cobrado na operação anterior. E o crédito outorgado é dado por lei. Então, isso não deve se modificar. Eu acho que alguém tinha perguntado alguma coisa dessa. Acredito que não vai ser atingido, porque ele não depende de uma operação seguinte. Ele é dado na entrada, é um critério temporal diferente. Outra coisa é assim, para a gente não cair na mesma peste de falar de instituição, né, do judiciário, na verdade foram as pessoas que decidiram desse jeito. O grupo que decidiu dessa forma circunstancial, que talvez não tenha pensado, né, mas nós acreditamos ainda na instituição. No mais é assim, eu acho muito interessante a iniciativa de vocês e a forma como vocês estão fazendo esse evento. E é assim, eu tenho uma característica, quando eu não gosto, eu não falo nada para não ser mal educado. Mas quando eu gosto, eu gosto de falar que eu gostei e elogiei. Eu gostei porque vocês ficam muito imparciais e procurando exatamente entender juridicamente o que está acontecendo para auxiliar os clientes de vocês. Claro, ou potenciais clientes. Agradeço imensamente, viu, Arno? Não, então, assim, esse evento, desta forma, dá gosto de participar. Inclusive, eu me sinto à vontade para participar. Pode me chamar outras vezes. A gente agradece imensamente e você já fica na lista dos próximos convidados para um próximo tema. Quando o tema for difícil, tipo esse, a gente te coloca também para... Tá bom, sei. Tá bom. Tá ok. Espero que em breve também retorne, não seja só virtual, né? Que a gente possa fazer presencial, que também é legal. Tá? Então, olha, eu me despeço de vocês, agradeço imensamente a gentileza e também agradeço o pessoal que deu atenção para nós e estamos aqui à disposição, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Uma boa noite. Argos, brigadão, viu? Imagina, um forte abraço. Prazer.